Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Rosângela Marotti, mais uma vez com uma TPC do Conviva. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é da SAS, o Maurício de Oliveira. Ele é o assistente social que trabalha no serviço, no equipamento público municipal daqui de São Bernardo do Campo. Olá, Maurício, tudo bom com você? Tudo bem, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem e aprender muito com o Maurício. Maurício, a fala é sua. Por favor, Mário, por gentileza, nos coloque o PPT, que o Maurício vai dar uma aula super especial do Conviva hoje para nós. Bom, valeu, Rosângela, antes de mais nada, pelo convite. É que é sempre importante a gente falar da assistência, porque a assistência social ela é uma política do tripé das políticas que trabalham com famílias, né? Então, da saúde, a educação e a assistência, né? Dessas assistências que trabalham mais próximo das famílias, não que as outras não trabalhem, ela é menos conhecida, né? E ela é a mais nova também, ela é a mais recente. Ela é antiga historicamente como ação coletiva, ação social, mas como política pública, né, como normatização de política pública, né, é a mais recente, né, a data é aí já dos anos 2000, né? Então a gente acaba conhecendo pouco ela e como é que ela se estrutura, né? E até como é que ela pode dialogar, né, com as demais políticas, com a educação, com a saúde, etc. Acho que o nosso papel aqui hoje é esse, é começar uma conversa a respeito da política de assistência social, tá? Só para ressaltar, né, o trabalho, e daqui a pouco já falar sobre isso, numa parte específica da assistência, que é a proteção social especial, né, que é uma parte da assistência que trabalha com violência, com negligência, com violações de direito, já em curso, já vamos entender o que é isso. Se puder passar, a gente já começa. Então, eu trabalho na SAS, né, que é a Secretaria de Assistência Social, né, a Secretaria Municipal aqui de São Bernardo. Mas essa estrutura que eu vou passar, geralmente, ela é replicada nos demais municípios, tá? Então, ela segue mais ou menos uma estrutura nacional. Como é que a SAS em São Bernardo, ela se organiza? Então, eu trouxe aqui um organograma muito simplificado, claro que ele não é só isso, né? Enfim, mas uma estrutura simplificada é essa. Nós temos lá o nosso secretário, claro. Nós temos 3 departamentos, né? Um departamento de gestão, né, do SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, né? Então, tal como nós temos um SUS, temos um SUAS, né? Esse departamento de gestão, ele faz de fato a gestão de orçamento, gestão dos convênios, dos termos de parceria, né? Então, é a parte toda dessa gestão de contratos, etc. Nós temos um departamento de segurança alimentar, ele não está aqui desmembrado, mas ele tem também algumas seções. E tem um departamento onde eu trabalho, que é o departamento de assistência social, de fato, que é o departamento que trabalha com as proteções. Nesse departamento, nós temos a proteção básica e a proteção especial. Já falo sobre elas com mais cuidado. E aí nós temos 4 tipos de serviço de execução direta em São Bernardo, que na verdade são os serviços tipificados nacionalmente. Então, os CRAS, já vou falar sobre ele. Nós temos 5 CRAS em São Bernardo, tentando mudar um pouco isso, aumentar esse número, mas estamos com 5 CRAS hoje. Temos um CREAS, um CRAM, que atende mulheres vítimas de violência. Esse serviço ele é especial, já falo por quê. E o Centro Pop. O Centro Pop atua com pessoas em situação de rua, tá? Então, são esses os serviços, os 3 da direita aí, ligados à proteção especial, os 5 CRAS ligados à proteção social básica. Acho que antes de mais nada, né, até porque, como eu disse, uma política que é talvez pouco divulgada e conhecida, né, a gente deve falar o que não é assistência social. Porque, embora ela não seja, de fato, a política como tal muito bem conhecida, existe um senso comum, existe um imaginário comum do que é a assistência social, para o bem e para o mal, né? O que não é assistência social? Não é fazer caridade, não é fazer filantropia, não é ajudar. A assistência social está no escopo do direito, né? Caridade, filantropia e ajuda a gente faz quando dá, né? Então não é esse o nosso papel, né? O nosso papel não é fazer o que nós podemos fazer no nosso tempo livre, com um pouquinho que nós podemos. Não, tem que ser uma política que funcione em tempo integral e com financiamento apropriado, etc. Outra coisa importante, né? A caridade, ela geralmente estabelece uma relação entre a pessoa que faz caridade e a pessoa que recebe a caridade, uma relação de poder. Então, a pessoa que pratica a caridade, claro que seguramente não faz isso
conscientemente, mas ela acaba tendo uma relação de poder sobre o outro, porque o outro acaba sendo dependente dessa caridade. Né? Então, a assistência não é isso e tenta se desvincular essa relação. Então, não é realizar atividades com o objetivo de conseguir votos. Então, jamais a assistência pode ser usada, né, por aquele candidato, aquela candidata, né, enfim, que vai lá no bairro, na periferia, só na época da eleição e começa a distribuir cesta básica, por exemplo, coisa desse tipo. Não é ajuda daqueles que mais têm em favor daqueles que têm menos. Então, como eu disse, não é só uma ajuda de quem tem mais para quem tem menos. Não é clientelismo, né, em busca de apoio ou consciência tranquila. Então, a assistência não existe para ninguém dormir melhor. Ninguém que faz assistência, né? É para aqueles que recebem dormir melhor, mas não é para deixar a consciência de ninguém tranquila. Não é política para pobres. Então, eu vou já falar também, mas existem áreas da assistência que podem atender tranquilamente pessoas de classe média, pessoas ricas, inclusive. Como eu falei, há uma área da assistência que trabalha com violência, por exemplo. Ora, famílias que têm dinheiro também sofrem violência, né, intrafamiliar. Não é favor e não é doação. Agora, se não é tudo isso, o que é, né? A assistência social era uma política pública. E lá na Constituição está escrito que ela é um direito de todo cidadão que dela necessitar. É um dever do Estado e um direito de todos que dela necessitarem. Que dela necessitarem não está dizendo que são pessoas pobres. Está dizendo que são pessoas que dela necessitem. Né? Então, se você é uma mulher que sofre violência doméstica, você necessita da assistência social. Porque há uma área da assistência que trabalha com esse público. É diferente da saúde. Se você for na Constituição, você vai encontrar que a saúde é um dever do Estado, um direito de todos. A assistência é daqueles que necessitam, mas segue sendo um dever do Estado. Ela está organizada por meio do SUAS, né? Então, do Sistema Único de Assistência Social. Ele é nacional e tem o objetivo de garantir proteção social aos cidadãos, tá? Indivíduos, famílias, comunidade, está sempre em enfrentamento a vulnerabilidades. Então, a gente não está enfrentando a pobreza, né? A gente enfrenta a vulnerabilidade. Né? Claro, a pobreza é uma vulnerabilidade, mas é mais amplo do que isso. E como é que ele oferta esses serviços? Né? Por serviços, benefícios, programas e projetos. Existe uma divisão técnica interna sobre o que é cada um desses conceitos, mas enfim, a gente precisa se dissecar eles aqui agora. E ele tem um modelo de gestão participativa. Então, o SUAS, ele atua através dos conselhos de assistência, conselho municipal, estadual e nacional. Então, o conselho municipal, como na educação, como na saúde, ele tem um papel de, inclusive, gerir orçamento, de aprovar a destinação de verba parlamentar, de recursos dos fundos, etc. Né? Então, é o conselho de regulamentar parceria com entidades da sociedade civil, com OSCs, né? Enfim, então, tem um papel participativo, inclusive com a possibilidade de haver, tal qual na educação, conselhos de CRAS, de CREAS, né? Enfim, então, nesse sentido, a gente vai... O bom de ser mais recente é que a gente já pode aproveitar as experiências exitosas da educação, da saúde, né? Enfim, para organizar formalmente a política. Então, vamos lá. Eu falei que divide em proteção básica e especial, né? O que é proteção básica? A proteção básica, não sei se todo mundo conhece a estrutura do SUS, né? Geralmente conhece mais, né? Porque geralmente precisa ir na UBS eventualmente, nem que for para tomar uma vacina, né? Para alguma coisa, então vai na UBS, sabe onde que é a UPA, mais ou menos entende qual que é a diferença da UBS, da UPA, do pronto-socorro, né? Então, o SUAS, ele copia, entre aspas, um pouco essa estrutura do SUS. Então, nós temos a proteção básica, é como se fosse aquele conjunto das UBSs. Então, a proteção básica é destinada à prevenção de risco social e pessoal, por meio de ofertas de programas, projetos, serviços e benefícios para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. E uma das coisas que ela faz, e mais importante, é potencializar, desenvolver as potencialidades e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O que a gente está falando? Ela oferta benefícios do tipo Bolsa Família, então vai ter uma atenção para a renda, vai ter uma atenção para a segurança alimentar, então vai, eventualmente, né, numa emergência, fornecer sim uma cesta básica,
Isso nunca é uma prática recorrente, é sempre na emergência, ele é eventual, mas também trabalha com o fortalecimento dos vínculos, entendendo que a família deve exercer uma função protetiva. Então, a proteção básica ela atua na prevenção das violações de direito, na medida em que ela vai fortalecendo essa família para que ela possa conseguir exercer uma função protetiva e não avançar para uma violação mais grave. Ainda que periférica, ainda que com dificuldades, ainda que com questões a serem trabalhadas, mas sem violência, enfim, sem abandono, né, sem questões mais graves. Tá? A gente nunca quer transformar a família naquela família doriana, né? Enfim, a gente não está esperando que vai ser uma família de comercial de margarina, né? Mas uma família que, com a sua organização, que com a sua forma de convívio, consiga ser protetiva. Aliás, antes de passar para a próxima slide, só até aproveitar para... A gente pode também ir aproveitando esse espaço para desconstruir alguns termos, né? A gente nunca fala na assistência, e ninguém deveria dizer, na verdade, em família desestruturada, por exemplo. A gente fala muito isso no dia a dia, né? Por quê? Essa família tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura. A questão é que ela não é a estrutura da sua família, provavelmente. Né? Então a gente nunca desconsidera isso e nunca tenta desconsiderar a história dessa família, de onde ela vem, os costumes locais, né? Enfim, tudo isso pode ser diferente da sua forma de viver. Isso não está em questão. O que está em questão é sempre se ela consegue ser protetiva com seus membros. Então, o equipamento mais conhecido aí, né, enfim, da proteção básica, são os CRAS. Eu sempre falo para os usuários, né, que também até eles não sabem muito bem, às vezes, como é que está dividida, né, a política, que o CRAS ele é o postinho da assistência. Então, tal qual o OBS, o CRAS é o postinho da assistência lá no seu bairro. Claro, há menos equipamentos, né, há menos CRAS do que OBS, mas ele tem a mesma função. O que ele oferta? Ele oferta 3 serviços. Então, o principal, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF. Todo CRAS oferta esse serviço. Então, esse serviço ele é o acompanhamento da família. Né? Então, ele é o serviço que vai acompanhar a família no seu dia a dia, ver se ela tem todos os documentos, se está inserida em todos os programas de transferência de renda que ela pode estar inserida. Então, agora o Auxílio Brasil, né? Enfim, mas a tarifa social de luz, por exemplo, né? Vai tentar ir monitorando, né? Enfim, o andamento da família de conseguir um emprego, se perder o emprego. Existe um outro serviço que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que pode ser destinado a crianças, adolescentes, a pessoas adultas e idosas. Então, aqui para além do PAIF, né, trabalho com os vínculos familiares. Né? Então, ele pode ser ofertado tanto no próprio CRAS, quanto em entidades conveniadas no bairro. E os encaminhamentos aos serviços socioassistenciais e da rede intersetorial. Então, como eu disse, a assistência ela acaba fazendo um papel, de fato, de garantir outros direitos, né, que não só o direito à assistência. Então, muitas vezes a família não sabe o caminho para chegar, até para conseguir o transporte escolar, e não sabe muitas vezes nem por onde começar. Então, a assistência pode também ter esse papel de auxiliar a família nesse processo. Isso não quer dizer que a assistência é o serviço, é a política que vai encaminhar para todos os serviços necessariamente. Porque às vezes isso é confundido, né? A gente brinca que às vezes a gente vira o serviço catraca, né? Que antes de ir para qualquer outro serviço tem que passar pela assistência. Né? Isso não é uma obrigatoriedade. As políticas têm que ter canais abertos, né? Enfim, e as pessoas têm que saber como chegar nos serviços sem ter que passar por outro antes. Mas, no limite, a gente tem esse papel também de auxiliar as famílias, os indivíduos no acesso aos demais direitos. Quem que é atendido no CRAS? Mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos, não está aqui, mas e população LGBTQIA+. Tá? Então, na verdade, na proteção básica, potencialmente todas as pessoas são atendidas ali. Em São Bernardo, né, onde estão os CRAS? Eu vou mandar para vocês depois isso aqui, se distribuir na rede, numa circular, vocês ficam à vontade, mas nós temos, como eu disse, 5 CRAS em São Bernardo. Então, um CRAS, aliás, vale dizer, a divisão territorial, eu não sei, na estadual não sei como é que funciona, na municipal e na saúde, eles dividem em 9 territórios em São Bernardo. Na assistência, a gente divide em 5, tá? Que são os 5 territórios de CRAS. Então,
O CRAS 1 fica ali na região Vila São Pedro, Silvina, Montanhão, Ferrazópolis, pega todo aquele pedaço. O CRAS 2 vai atender a região de Alves Dias, Planalto, Vila Ferreira, Assunção, etc. O CRAS 3 atende ali a região do Alvarenga, Batistini, Jardim do Lago, Jardim Represa, todo aquele pedaço. O CRAS 4, Riacho Grande. E Riacho Grande é muita coisa, né? Território muito grande, embora não muito populoso. E o CRAS 5, a região do centro. Só que é uma região do centro expandida, que na verdade vai do Tabuão até o centro. Então passa ali por Pauliceia, Ruge Ramos, etc. e centro. O CRAS 4 agora, ele tem um polo avançado. Então o CRAS 4 ele fica no centro do Riacho Grande e tem um polo avançado que funciona no Pós-Balsa, né? Porque é uma região de difícil acesso. Então, para não ficar trazendo as pessoas até para cá da balsa, a gente vai para lá, né? Enfim, então a gente montou ali um polo avançado e tem atendimentos tanto do CRAS quanto do CREAS, tá? E eu já explico o que é CREAS. Tem aqui os telefones, mas vai ficar aí, tá bom? E aí tem a proteção especial. A proteção especial, ela já atua quando a situação de vulnerabilidade levou essa família, ou esse indivíduo, a uma violação de direitos já mais grave. Então, há uma violação de direito em curso. A gente não está mais prevenindo a violação, a gente está enfrentando a violação. De novo, fazendo paralelo com a saúde, então aqui seria o AME, né, o Centro de Especialidades. Então aqui estão os cardiologistas, né, os pneumologistas, né, os gastro da assistência, né. A gente vai trabalhar, de fato, com questões mais específicas. Então, quando que a especial entra? Então, na prevenção, para enfrentar ou até prevenir agravamentos e potencialização de situações de violência física, psicológica, negligência, abandono, violência sexual, situação de rua, trabalho infantil, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, né, para adolescentes em conflito com a lei, afastamento do convívio familiar, entre outras. Então, quando já há coisa acontecendo, entra a especial. E a especial ainda se divide em mais dois braços, né? Então, na média complexidade e na alta complexidade, tá? Isso também é parecido com a saúde. Então, a média complexidade atua quando ainda há alguma preservação de vínculos familiares. Então, apesar de haver violência, apesar de haver negligência, por exemplo, né? Os vínculos estão mantidos. E é possível trabalhar com essa família ainda, né, em conjunto. Quando, porventura, há necessidade de separação familiar, então, ou porque a rede, e geralmente é a rede, né, a gente junta, isso não é uma decisão do CREAS, né, a gente geralmente junta todos os serviços que atuam com essa família, escola, saúde, educação, evitamento de habitação, etc., conselho tutelar. Então, a gente junta todos esses atores e, numa compreensão coletiva, entendemos que essa família não consegue mais desempenhar de maneira alguma a sua função protetiva. E agora, o mais importante é proteger, por exemplo, essas crianças ou essa pessoa idosa, essa pessoa com deficiência. A gente acolhe, né, numa instituição de acolhimento, onde eu vou chegar lá, e segue trabalhando com a família até que ela possa, de novo, ser reintegrada e seguir a vida. Esse trabalho de acolhimento dessa pessoa, dessa família, né, até mesmo a família inteira, muitas vezes, numa situação como agora está vivendo em São Bernardo, de remoção de famílias em área de risco, ela vai acontecer na alta complexidade. Bom, o serviço por excelência, né, da média complexidade é o CREAS. Então, o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Fica lá na Redenção 271, como está escrito. Então, também migrando aí para a gente ter também uma mudança um pouco em quantos CREAS vai ter, onde vai ser, mas por enquanto é isso. Então, ele se destina a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Quais serviços nós ofertamos no CREAS? O PAEF, então o PAEF é o paralelo com o PAIF, né, lá do CRAS. Então é o serviço que vai fazer o acompanhamento, né, cotidiano da família que está passando por essas situações. Aí tem o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Tudo isso a gente resume em 3 letras, MSE. Então, ou como a gente chama carinhosamente de medidas.
Então, é o serviço que atende aos adolescentes que estão em conflito com a lei e que não foram internados, né, na Fundação Casa. Então, são medidas socioeducativas em meio aberto. É o CREAS que oferece esse serviço. Tá? Em São Bernardo, em parceria com uma entidade. Então, a gente faz a gestão desse serviço no CREAS, mas quem oferta, de fato, é uma entidade chamada Ficar de Bem, hoje, em São Bernardo. Isso passa por edital de chamamento, né? Enfim, é renovado a cada período de tempo, então pode mudar. Hoje, quem oferta é a Ficar de Bem, que é uma entidade até aqui bem conhecida, o antigo CRAME, né? O serviço é especializado em abordagem social. Então, o serviço que atende crianças e adolescentes que estão em situação de rua ou em vivência de rua. Em São Bernardo, é difícil a gente ter criança e adolescente vivendo efetivamente na rua, mas a gente tem bastante criança e adolescente em trabalho infantil. Então, no farol, né, fazendo malabares, vendendo bala, pedindo sanduíche no shopping, esse tipo de coisa. Então, nós temos um serviço que atende especificamente essas situações. Trabalha na rua mesmo, né, abordando os adolescentes ou as famílias, eventualmente, nas ruas, e tentando vincular ao CREAS, né, fazer um acompanhamento e tentar superar essa situação. Tá? Não é um serviço que vai arrancar a força ninguém da rua, tá? Então, não se cria essa expectativa aqui, tá? É um serviço que vai trabalhar com o tempo necessário, né, enfim, com convencimento, claro que há situações emergenciais, mas de modo geral é um trabalho que é longitudinal, né, enfim, e, como se diz, que se repete no tempo, né? Perdi a palavra, mas expliquei o que é. E o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, também em termos de parceria. Tá? Só o PAEF, de fato, ele é feito diretamente por profissionais do CREAS. Os demais serviços são feitos em termos de parceria. Esse serviço, ele atende em domicílio famílias com pessoas idosas e com deficiência que estão com dificuldade de ofertar proteção para esses membros. Então, a gente visita, né, na casa, ofertando convivência, né, por simples, mas também acompanhamento em serviços cotidianos, como ir até o banco, né, ir na praça, né, enfim, ir no bairro e pagar uma conta. Então, a gente faz serviço que, de fato, apoia essas pessoas na vida cotidiana. Mas também de acompanhamento, porque podem estar em isolamento social, né, enfim, então a gente faz isso em domicílio, tá bom? E, por fim, há uma equipe dentro do CREAS, essa também de execução direta, que faz uma supervisão e apoio ao serviço de acolhimento. Como eu disse, o serviço de acolhimento ele é o serviço da alta complexidade. O CREAS é um serviço de média complexidade. Mas eles estão muito ligados, né? Porque provavelmente essa família, esse indivíduo, essa criança que está acolhida, passou pelo CREAS. Né? Porque a violação de direito ela tem um caminho, né? Ela vai geralmente num gradativo, né? E subindo, né? Então ela vai se intensificando, né? Se agudizando. Então, o CREAS acompanhou provavelmente a família e, provavelmente, quando voltar ao acolhimento, lembra, acolhimento não é o antigo orfanato. A gente não está salvando ninguém da sua família. A gente está, na verdade, preventivamente e provisoriamente, uma medida de exceção, né, separando essa família, mas para ela voltar depois a se reorganizar. Então, quando ela volta do acolhimento, seguramente o CREAS vai voltar a atender. Né? Então, tem uma equipe que vai, né, acompanhando esse processo de acolhimento dentro do CREAS. Não é o CREAS que atende diretamente esses casos, são os acolhimentos, mas uma equipe do CREAS acompanha a distância e, excepcionalmente, quando precisar, até diretamente, alguns casos. Quem é o público do CREAS? São famílias e indivíduos em vivência de violência, abandono, negligência, com direitos violados por discriminação em decorrência de orientação sexual, raça, etnia, identidade de gênero, com medida protetiva que envolva afastamento familiar. Tá? Então, são esses os casos que são lá acompanhados pelo CREAS. O CREAS é mais complexo, né? Centro POP. Então, o Centro POP é o serviço da assistência social, também da proteção especial, que atende especificamente pessoas em situação de rua, pessoas adultas. As crianças e adolescentes ainda são do CREAS. Em municípios pequenos, geralmente o CREAS faz também esse serviço. Tá? Então, em serviços que não têm tanta população que justifica se criar um serviço específico para isso, o CREAS pode desempenhar esse serviço e atender também as pessoas em situação de rua. Tá? Em São Bernardo, não, a gente tem um serviço só para isso. Então, diferente do CREAS, que atua com diversos públicos, ele atua especialmente com a população em situação de rua.
Então, ele tem também um serviço REI ali, né, que é um serviço especializado para pessoas em situação de rua, que é o acompanhamento, né, então, da equipe lá do Centro Pop. Fica também ali na Redenção 271, né, ele é vizinho de muro com CREAS. Tem o serviço também de abordagem social, também em termos de parceria. Então, entenda, embora sejam, em teoria, né, a mesma prática, a abordagem social para criança e para adultos são serviços diferentes, com equipes diferentes, coordenações diferentes, porque a metodologia é completamente diferente, né? No caso das crianças, eventualmente, a gente vai ter que lançar mão de um acolhimento emergencial, que envolve o conselho tutelar, por exemplo. A gente não pode deixar uma criança de 5 anos embaixo de uma marquise às 11 da noite, né? Uma pessoa adulta tem autonomia para decidir sobre isso. Então, o trabalho com a pessoa adulta é um trabalho de convencimento para que ela possa ser protegida, né, enfim, e superar essa situação de rua, aderir aos serviços que nós ofertamos, de acolhimento, etc. Mas isso cabe a ela decidir, e nós vamos respeitar caso ela não queira ir com a gente. Da mesma forma que com os adolescentes, né, enfim, não é um trabalho de remoção compulsória das ruas, é um trabalho de acompanhamento nas ruas, né? E o encaminhamento para os serviços da proteção social especial de alta complexidade, né? Carta de passagem e moradia provisória. Nós temos 2 serviços de acolhimento hoje em São Bernardo para pessoas em situação de rua. Uma é a carta de passagem, que é lá na rua Tapajós, do lado do Sacolão Saúde, que fica atrás da igreja ali do Paço. Esse é um serviço que ele é provisório, né, em teoria. Então, ele tem que ser renovado constantemente, esse acolhimento, porque ele é para você dormir e ter uma convivência durante o dia. Mas tem um outro serviço que ele faz, às vezes, de república. Fica lá no Riacho Grande, tá? Esse aqui é a moradia provisória. Esse serviço ele também está sendo reorganizado agora, mas, por hora, ele atende 30 pessoas que estão em processo de saída das ruas. Então, já está já um indivíduo já organizado, já em vias de superação da situação de rua, tá? Então, tem um trabalho um pouco diferente em cada um desses 2 serviços. E aí é isso. Então, a população adulta em situação de rua, com ou sem quaisquer outras vivências de violação de direitos. Por que eu estou ressaltando isso? Porque muitas vezes essas violações têm intersecções. Então, ele está em situação de rua e é uma pessoa trans. Essa situação de rua e sofre violência do seu companheiro. Então, está em situação de rua e, enfim, tem N violações que vão se cruzando muitas vezes. Mas se está na rua, quem vai atender essas demais violações em conjunto é o Centro Pop. Claro que muitas vezes em diálogo com outros serviços. E o CRAM? O CRAM eu falei que era o serviço especial, né? O CRAM, ele é especial por quê? Porque, na verdade, ele é o único serviço aqui de São Bernardo que ele não é tipificado, né, num documento que a gente chama de tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Ele não está no escopo do SUAS, né? Ele é um serviço sui generis, vamos dizer assim. Na prática, ele é um CREAS que atende especificamente mulheres, né? Então, tal qual o Centro Pop atende especificamente pessoas em situação de rua, o CRAM atende especificamente mulheres em situação de violência doméstica. Mas existe, né, uma normatização nacional desse tipo de serviço. Em São Bernardo, ele está sob o escopo da assistência. Tá bom? Vale dizer, em Santo André, existe o Vem Maria. Em Diadema, existe a Casa Bete Lobo. São serviços análogos ao CRAM. O CRAM atende mulheres de que forma, né? Então, fazendo a reflexão a respeito da desigualdade de gênero, faz o atendimento psicossocial individual em grupo, tá? Então, nós temos uma psicóloga e assistentes sociais. Atendimento jurídico. Geralmente se precisa, às vezes, é uma medida protetiva de afastamento, né? E a gente faz isso em parceria com a Defensoria Pública, que atende nas dependências do CRAM, orientações e encaminhamentos sobre programas e benefícios da assistência social e outras políticas públicas, e encaminhamento para acolhimento em local sigiloso, se for necessário, e a mulher desejar. Então, no limite do limite do limite, quando há risco de morte, essa mulher pode ser acolhida em local sigiloso, tá? Tão sigiloso que eu não sei onde fica. Então, assim, realmente são pouquíssimas pessoas que sabem onde ficam. E, é claro, isso se ela desejar, tá? Jamais é compulsório, né? Ela tem autonomia para decidir sobre o atendimento que ela vai ter, tá bom? Então, qual que é o público? Exclusivamente mulheres. O CRAM não faz atendimento aos homens autores de violência.
Há um serviço regional agora que vai fazer esse trabalho, chama CRH, ligado ao consórcio intermunicipal aqui do Grande ABC. Mas as mulheres são atendidas, né, no CRAM, elas e somente elas, tá? Mulheres, inclusive mulheres trans, tá? Então, mulheres trans também são acompanhadas pelo CRAM, tá? Claro, que não estejam na rua, né? Aí vai ser o Centro Pop, às vezes em parceria com o CRAM, tá bom? E eu fiz esse recorte por quê? Tá? Fazendo só um breve parênteses aqui. Mulheres trans, pessoas trans de modo geral, mas mulheres trans em especial, têm um índice, né, enfim, de vivência de rua muito maior que o resto da população. A violação de direito para pessoas trans é tão grande, né, que uma parcela muito maior do que no resto da sociedade vive nas ruas, né? Então, o Centro Pobre, por exemplo, hoje é o serviço, mais que o CRAM, inclusive, que mais atende mulheres trans em São Bernardo, na assistência. Incrivelmente. Então, só para você ter esse recorte de entender como a questão das pessoas trans é grave e importante para a gente discutir e desmistificar algumas coisas, inclusive. Tá? Então, a gente, inclusive no círculo de piadas, do imaginário, né? Enfim, é muito comum fazer piada, né, com travestis, com pessoas trans, etc. Mas isso é muito grave. Um último dado antes da gente seguir, né? A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil hoje é de menos de 40 anos. A gente está falando de uma expectativa de vida que remonta à Idade Média, né? Então a gente não pode encarar isso com naturalidade, nem com gracejo, com piada, né? Mas, enfim, voltando aqui para a situação. Então, tem mulheres trans também, sempre em situação de violência doméstica e familiar. Então, violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, tá? Que são as violências que estão no escopo da Lei Maria da Penha, tá bom? Importante, não há obrigação de registro de boletim de ocorrência. Então, o atendimento no CRAM não está vinculado ao registro do BO. Claro, ela é incentivada a fazê-lo, mas ela não precisa fazer, tá? Em absoluto. Se ela quiser se preservar, se ela achar que ela vai sofrer mais violência se fizer o BO, ela não vai precisar fazer, tá? Ela basta ir ao CRAM e ser atendida. Claro que em tempo de pandemia, o ideal é agendar, tá? Mas não precisa também. Se quiser ir direto no CRAM, tá? Fica ali na Dr. Flávio 208, tá? Pertinho da Praça da Matriz. Só para falar rapidamente sobre isso aqui, porque a gente vai falar de um assunto em seguida, que aí vai já tratar um pouco do trabalho em rede, como é que a assistência pode articular com as demais políticas. O sigilo profissional, né, ele faz parte do dia a dia, né, de qualquer profissional que trabalhe com sigilo, né? É um compromisso ético dos trabalhadores da assistência e é um direito do usuário. Diga-se, não é um compromisso ético do assistente social, é um compromisso ético de todos os trabalhadores da assistência social. Então, desde o recepcionista do serviço até o coordenador de serviço. Então, todos esses têm que saber que vão ter que lidar com o sigilo a respeito de qualquer coisa que se discute ali dentro, né? Inclusive perante a justiça. A justiça não pode requerer da gente qualquer tipo de informação, né? A quebra do sigilo, ela só pode acontecer quando ela for de melhor interesse do usuário ou de outrem. Então, se um usuário me diz que vai matar uma pessoa, né, claro, existe um interesse maior nesse sentido, mas essa violação ela acontece o mínimo necessário. Ela vai ser violada a quem foi de direito. Não vou publicar isso no Facebook, né? Então, por exemplo, quando violado de forma leviana, né, enfim, pode inclusive gerar uma ação judicial, né, pelas partes envolvidas. Pode envolver, a depender, né, do cargo que se ocupa, perda de registro profissional, junto ao conselho profissional, etc. Tá? Não, aquilo que eu estava dizendo ali embaixo. No entanto, na articulação técnica entre os serviços, sempre no melhor interesse dos usuários, as informações pertinentes à sua proteção social devem circular para que a rede intersetorial possa atuar sem que haja revitimizações. O que eu estou falando com isso? Se na escola o inspetor de alunos descobre ou ouve de uma aluna, né, ou de um aluno que o pai está cometendo violência sexual contra ele não pode guardar isso para si, né? Isso tem que circular. Isso tem que chegar a quem for de direito. A quem é de direito nesse caso? Ao Conselho Tutelar, ao CREAS, que é quem atende situações de violência contra criança e adolescente, à saúde, porque ela precisa saber se vai ter um atendimento a essa criança. Então, como é que a gente circula essa informação com responsabilidade, sem expor a criança, sem expor a família, porque pode ser que seja uma suspeita infundada,
e sem que seja necessário essa criança contar essa mesma história que foi difícil, que ela criou coragem, que ela criou força, para contar para aquele inspetor, porque ela tem vínculo com esse inspetor, que ela vê todo dia, falar para um estranho no CREAS. Então, quando a gente faz isso, para isso, depois de muito, muito debate, por muitos e muitos anos, foi promulgada a Lei da Escuta Especializada. Essa lei, ela fala exatamente sobre isso, né? Sobre como circular informações, como realizar a escuta de crianças e adolescentes, sobretudo, vítimas de violência na rede. Alguns serviços, como o CREAS, por exemplo, faz isso cotidianamente. O CREAS, ele atende essencialmente famílias, indivíduos que são vítimas de violência, de violações, de negligência, abandono, etc. Então, para o CREAS, isso é comum acontecer. Agora, é isso. Qual é o papel do inspetor de alunos, né, nessa situação? Qual é o papel da agente comunitária de saúde nessa situação? Qual é o papel do profissional de CRAS, que não necessariamente vai lidar com essas situações no cotidiano? Eu não vou ler a lei inteira aqui, vou passando aqui para a gente não ter muito tempo, e depois, quem quiser, é a lei número 13.431, de 4 de abril de 2017. Tá? Pode colocar no Google aí que você vai achar a lei inteirinha. Então, no artigo 7º, ela fala assim: a escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com crianças ou adolescentes perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Então, aquilo que eu falei, a gente vai relatar só aquilo que for necessário. Eu não vou expor a criança, o adolescente, sem necessidade. Eu não vou expor detalhes do relato sem necessidade. Eu vou dizer aquilo que é necessário para proteger essa criança, tá? Lembrando, qualquer suspeita de violação de direito contra a criança e adolescente, deve ser compulsoriamente notificada ao Conselho Tutelar. Isso não quer dizer que é o Conselho que vai acompanhar a situação, tá? Há serviços para isso. Mas o Conselho deve ser sempre notificado, em qualquer suspeita, inclusive, tá? Não é em caso de confirmação. Artigo 19. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS, os seguintes procedimentos. Falando que cabe aqui a assistência. A elaboração de plano individual e familiar, chama PIA, para valorizar a participação da criança, sempre que possível, dos serviços. Tá? A atenção à vulnerabilidade dos demais membros da família. Então, a criança sofre violência, provavelmente essa família está imersa numa cultura de violência que abarca outros membros da família também. Tá? Então, isso é um sinal para a gente atender a família como um todo, né? E não desmembrar a família em partes. Né? Ela está ali como uma constituição única. Avaliação e atenção às situações de intimidação, ameaça, constrangimento, decorrentes da vitimização, né? Inclusive do trâmite do processo. Então, lembra que eu falei que a mulher pode não querer fazer o BO, porque ela pode sofrer mais violência, eventualmente? Né? Aqui também. Né? Muitas vezes, o próprio processo judicial em curso, o atendimento no CREAS, pode gerar represálias, né? A gente tem que ficar atento a isso. E representar ao Ministério Público os casos de falta do responsável legal no atendimento. Né? Enfim, então, a gente precisa sempre informar ao Ministério Público quando a coisa não está andando. Basicamente é isso. Agora, como é que isso se constitui com os demais atores da rede intersetorial? Em São Bernardo, está neste momento, e a Rosângela está lá comigo, inclusive, né, em curso, o Comitê Intersetorial que organiza a formatação da escuta especializada no município. Tá? Então, nesse momento, vamos lá, ele é ligado ao CMDCA. Então, o CMDCA é o guarda-chuva aí que protege, né, que tá sob a égide do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e participação das Secretarias de Assistência, Educação, Saúde, Segurança Pública e serviços ligados a essas secretarias. Também a Educação Estadual e entidades da sociedade civil, né, como o FICADEMEM, por exemplo, que eu citei agora há pouco, e órgãos do poder público como o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Então, a escuta, como eu disse, ela deve ser parte de toda essa rede. Né? Então, a revelação espontânea de violência ela pode acontecer na escola, na UBS, né? E a escola, especialmente, já tem papel de privilégio nesse sentido, porque ela é o espaço que vai estar todo dia com a criança e com o adolescente. Diferente do CRAS, do CREAS e da UBS, que vai acompanhar a família, ainda que seja um acompanhamento, como eu disse, longitudinal, para não se dar todo dia. A criança cria vínculos dentro da escola muito mais fortes e muito mais
mais próximos do que ela cria no CRAS, no CREAS, né, enfim, e na rede de saúde. Então, provavelmente, é ali que ela vai criar coragem, que ela vai criar força, que ela vai encontrar forças para relatar uma situação que muitas vezes é vergonhosa, que ela tem vergonha, que ela acha que ela é culpada muitas vezes, né, que ela acha que é culpa dela. Então, é dali que vai sair geralmente a revelação espontânea. Por isso que a escola tem um papel tão importante nesse papel, e é importante a gente criar fluxos e protocolos comuns, né, a toda a rede, no caso de revelação espontânea, para a gente saber para onde correr, para onde encaminhar, qual o papel de cada serviço. Isso está em curso, né, esse é um processo que está ainda sendo construído, né, como eu disse. Inclusive, agora no próximo dia 9, nós temos mais uma reunião, né, Rosângela, em que a assistência vai apresentar o seu fluxo interno, e nesse momento o que a gente está fazendo? Cada setor das políticas públicas está apresentando hoje mais quais são os seus processos internos hoje, de como lida com a situação de violência contra crianças e adolescentes. A ideia é, a partir daí, a gente aproveitar todas essas construções que já existem, né, e criar uma única construção que diga respeito a todos nós. E não ter mais furos e dificuldades na atenção a essas crianças. Eu acho que esse é o último slide, antes de eu dizer obrigado. Só para recapitular aqui em linhas gerais, né? Então, a gente passou pela assistência, né? A proteção básica é especial, né? A proteção básica previne violações, a especial enfrenta as violações já em curso. E tentei trazer aqui no final só qual que é o modo que a gente pode trabalhar juntos, né? Porque a família é a mesma. Eu costumo para fechar com isso, eu costumo fazer uma metáfora, né? Enfim, usar uma imagem aí da linha de montagem. Então eu digo o seguinte, as políticas acabam funcionando como uma linha de montagem. E aí a família, ela vai passando por essa linha de montagem, por essa esteira, né? E a educação mexe aqui um pouco. Sabe aquela imagem do Chaplin, né, no Tempos Modernos? Então, vem aqui a família, aí alguém aperta uma porca aqui, aí a saúde aperta outra porca ali, a assistência aperta um parafuso aqui, e ninguém se sabe o que aconteceu, né, na linha de montagem anterior. Eu só conheço a família aqui nesse meu lugar da linha de montagem. Eu só sei desse parafuso, não sei dos outros parafusos. Então, eu costumo dizer que esse trabalho acaba sendo um trabalho alienado com a família, né? Alienado por quê? Porque ele é separado, né? A gente desmembra essa família em várias partes, e cada um de nós conhece uma parte dela. Então, vocês conhecem mais as crianças, a saúde conhece o aspecto da saúde, né? Então, como é que a gente faz para todo mundo conhecer todos esses aspectos? Claro, a gente não vai trabalhar, né, num grande galpão, todo mundo junto, atender todo mundo junto, a família. Mas há processos de trabalho que podem facilitar, né, que a gente conheça a família como um todo, né, e não como um pedaço. Acho que esse é o nosso caminho, e acho que esse é o nosso grande objetivo aqui hoje, e acho que a gente ainda vai alcançar. Bom, gente, então eu queria agradecer o convite mais uma vez. Eu acho realmente que é uma oportunidade imensa da gente falar sobre isso. Eu acho que o trabalho em rede, né, entre educação, saúde, assistência e habitação e demais políticas, né, ele é de fato o nosso norte, deve ser realmente para onde a gente aponta. E acho que a gente precisa, de fato, começar a estar mais próximos. Se me chamarem 1000 vezes, as 1000 vezes eu virei, Rosângela. Acho que é realmente uma chance de ouro estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, viu, Maurício, pela sua participação. Pessoal que está aí na unidade escolar, obrigada por vocês terem assistido essa TPC conosco. Acredito que foi de grande valia para todos nós, todo esse conhecimento que o Maurício trouxe. E ele é o nosso parceiro, sempre será, e a casa está aberta para você sempre. Gente, fiquem com Deus, até lá. Tchau, tchau. Tchau.